A cidadezinha do Aswan, famosa por seu vasto território agrícola, nunca mais seria a mesma. Isso porque não só a pacata cidade do interior, como também a Coreia do Sul, país em que ela está localizada, ficariam em choques com a onda de assassinatos que ocorreram na região entre os anos de 1986 a 1994. Ao todo, 15 mulheres com idades que variam de 13 a 71 anos foram vítimas de um homem que futuramente ficaria conhecido como serial killer de Hwaseong. E este, apenas 30 anos depois, seria identificado como o autor desses crimes, deixando famílias enlutadas e um inocente preso durante 2 décadas. Olá, eu sou o Madison, mas você pode me chamar de Mad ou Lee. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Zona de Tensão. Hoje eu vou contar para vocês a história de Lee Chung-jae, um assassino coreano que ficou famoso como serial killer de Hwaseong e foi condenado em 1994 pela morte da sua cunhada e só em 2019 confessou mais outros 15 crimes, incluindo 11 dos que aconteceram na cidade de Hwaseong. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir que vocês se inscrevam, que ativem o sino de notificação para não perder nenhuma notificação aqui do canal, que deixem aquele like e compartilhem esse vídeo com seus amigos. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Lee Chung-jae nasceu em 31 de janeiro de 1963 em Hwaseong, Gyeonggi, onde viveu por 30 anos. Quando criança, sua irmã se afogou e ele foi muito afetado por sua morte. Ele alegou ter sido abusado sexualmente por seu irmão mais velho, o que pode ter levado à natureza sexual de seus assassinatos. No entanto, não há nenhuma evidência para confirmar que isso realmente aconteceu. Depois de se formar no colégio em fevereiro de 1983, Lee ingressou no Exército da República da Coreia e serviu como piloto de tanque. Ele recebeu alta em 23 de janeiro de 1986 e trabalhou então para uma empresa de peças elétricas. Em 1990, ele começou seu trabalho em uma empresa de construção de Jeonpa, distrito de Yeonseong, onde se tornou motorista de bifurcação sem carteira. No ano seguinte, ele foi motorista da Foxrain para uma empresa agregada em Chongwon. Em abril de 1992, Lee se casou com uma contadora e largou o emprego em março de 1993. Em algum momento da sua vida, Lee decidiu começar a assassinar mulheres e meninas. De seus 11 assassinatos confirmados, os mais infames foram os assassinatos em série de Hwaseong, dos quais 10 mulheres com idades que variam de 13 a 71 anos foram amordaçadas, abusadas e, em seguida, foram estranguladas com as suas próprias roupas. O caso ficou bastante conhecido na Coreia do Sul por ser a primeira sequência de assassinatos verdadeiramente identificável com um modus operandi. E muitos até o comparam com o caso do assassino do Zodíaco. Na investigação, a polícia chegou a usar 2 milhões de homens e 21.280 pessoas foram consideradas suspeitas. Algumas pessoas chegaram a descrever a aparência do assassino e então assim foi feito um retrato falado. Em 26 de setembro de 1989, invadiu uma casa em Gwangju, Suwon, armado usando luvas. Ao ser descoberto pelo proprietário, ele foi preso. Foi nessa época em que o homem, que a polícia só chamou de Yoon, foi preso e torturado para que confessasse o assassinato de uma garotinha de 13 anos, encontrada nas mesmas condições das outras vítimas. O que não fazia sentido algum, porque mesmo depois da prisão de Yoon, os assassinatos continuaram. Yoon cumpriu 2 décadas por esse crime, solto apenas em 2009. Depois da futura confissão de Lee Chung-jae e em liberdade, entrou com uma ação contra a polícia, já que a mesma, sabendo da sua inocência, o induziu a se autorar pelos crimes. Voltando a Lee Chung-jae, em 1990 ele foi condenado a 1 ano e 6 meses por roubo e violência. Foi aí que, depois do primeiro julgamento, Lee entrou com um recurso dizendo que tinha entrado naquela casa porque estava sendo perseguido por um jovem desconhecido. O segundo julgamento mudou a sua sentença para 2 anos de liberdade condicional e ele foi solto em abril daquele mesmo ano. Em dezembro de 1993, a esposa de Lee o deixou e em 13 de janeiro de 1994, Lee convida sua ex-cunhada para fazer uma visita em sua residência e durante a refeição ele droga ela, a abusa e em seguida a mata. Para tentar diminuir a suspeita, ele esconde o corpo da vítima e vai em direção ao sogro, oferecendo-se para ajudar na busca. O corpo da ex-cunhada de Lee só seria encontrado 2 dias depois, enrolado numa lona azul, coberto de neve, na garagem de uma loja de ferragens. Na sua cabeça existia uma sacola plástica, as suas mãos estavam amarradas com as suas roupas íntimas, no resto do seu corpo era possível identificar peças de roupas também, como meias, luvas e outras coisas. Em 18 de janeiro de 1994,
e foi preso ao levantar suspeita por ficar perguntando constantemente à polícia quantos anos você cumpre na prisão por assassinato. Em maio de 1994, Lee Chung-jae foi sentenciado à morte. No entanto, no ano seguinte, em 1995, o Supremo Tribunal da Coreia do Sul decidiu então reduzir a pena de Lee Chung-jae para prisão perpétua, com a possibilidade de liberdade condicional depois de 20 anos da pena cumprida. Em 18 de setembro de 2019, foi anunciado que Lee havia sido identificado como suspeito dos assassinatos em série de Hwason. O DNA da calcinha de uma das vítimas correspondia ao DNA de Lee Chung-jae, e as evidências subsequentes o ligaram a 4 dos 10 assassinatos. Ele inicialmente negou a responsabilidade, mas em 2 de outubro de 2019, as autoridades revelaram que ele acabou confessando o assassinato de 15 vítimas, incluindo 10 das que não haviam sido solucionadas, e entre esses estavam o da garotinha de 13 anos, o que veio a provar a inocência de Yoon, o homem preso injustamente e que agora luta contra a justiça coreana por uma reparação social e emocional. 3 dos outros 5 assassinatos mencionados por ele ocorreram em Hwason e outros 2 em Cheongju. Além disso, Lee confessou mais 30 estupros e tentativas de estupro. Em 15 de novembro de 2019, as autoridades determinaram que Lee era responsável pelos assassinatos de Hwason. Devido ao prazo prescricional do crime ter expirado, Lee Chung-jae não seria responsabilizado por nenhum desses crimes, o que deixou as famílias e a população coreana muito revoltadas. Mesmo que Lee Chung-jae já esteja cumprindo prisão perpétua, as famílias gostariam que ele pagasse, que ele fosse julgado pelos crimes e as barbaridades que ele cometeu com os seus entes queridos. Como quase não havia testemunhas, acredita-se que Lee se vestia com roupas pretas de vários tipos e usava um capuz ou um boné de beisebol preto e talvez uma máscara de esqui para esconder o seu rosto. Seu padrão usual de ataque era atingir mulheres e meninas sul-coreanas, atacar quando elas estavam caminhando sozinhas em áreas isoladas, e então abusá-las e matá-las por meio de estrangulamento por ligadura. Sobre o perfil do assassino, alguns especialistas teorizam que ele provavelmente veio de uma família pobre, ou seja, veio de uma realidade socioeconômica difícil. Possivelmente ele teria passado boa parte da sua infância torturando e matando pequenos animais. Isso seria uma válvula de escape para toda a raiva que continha nele. Alguns especialistas também levantam a teoria de que possivelmente na infância ele tenha sido negligenciado pelos pais, principalmente pela mãe, o que motivaria o ódio dele contra as mulheres. Algumas pessoas consideram Lee Chung-jae como um assassino de farra, pelo fato dele não elaborar bem e não esperar um tempo entre um crime e outro. Os mesmos especialistas teorizam que Lee Chung-jae seja uma pessoa narcisista e que estava buscando por atenção quando cometeu os crimes. E esses mesmos especialistas teorizam que a polícia realmente foi muito falha por não ter descoberto logo quem era. Por mais que Lee Chung-jae não tenha sido julgado pelos seus crimes cometidos em Hwason, ao menos ele já está preso e cumprindo prisão perpétua. E assim eu finalizo o Zona de Tensão de hoje. Obrigado por ter assistido. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificação, deixar o seu like. É isso. Muito obrigado e que G-Dragon esteja com vocês.